Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre essas brigas inúteis que estão rolando sobre os polos ideológicos, essencialmente sobre militância ideológica que a gente viu essa semana aí, trazendo aí sobre a perspectiva dessa briga entre Congresso e o governo. Acredito que você tenha visto que essa semana teve aí a tentativa de gerar comoção mais ridícula e admito que até um pouco ligeira dos últimos ciclos eleitorais, que foi a briga entre o governo e o Centrão. Briga essa propagandeada pela Globo para tentar aí alcançar o máximo de pessoas possíveis. Muita gente falou sobre o choro do Centrão, que reclamou das críticas e tudo mais, porém não vi ninguém falando de algo, ou talvez não tão percebido, algo mais sutil do que o choro do Centrão, que é o fato de que essa briga foi claramente encenada e que não passou de uma tentativa do governo de bater na direita bolsonarista de maneira indireta, sem sofrer nenhum contra-ataque da militância bolsonarista. Tentar usar o algoritmo das redes que normalmente se baseiam em tretas para tentar gerar uma comoção em torno de alguns temas, demonstrando aí o nível de desespero da equipe do governo. Então assim, vou trazer algumas nuances um pouquinho ainda mais abaixo dessa farsa encenada e obviamente coisas que possivelmente o pessoal não captou. Antes disso, aquela velha troca de sempre, você deixa o seu like, se inscreve no canal, se possível deixe um apoio, tem o QR Code no canto superior à direita, o YouTube está amarrando aí a monetização do canal e preciso aí do apoio de vocês para conseguir mais equipamentos e trazer aí mais conteúdos. É uma ajuda simples, vocês apoiam o canal e eu trago uma provocação como a de hoje. Vou estar trazendo essa briga ridícula, essa encenação midiática através da perspectiva de custo de oportunidade. Entenda custo de oportunidade enquanto valor acrescido por conta das probabilidades de ganho que determinado ambiente tem. Então, o Brasil, quando teve o seu boom de commodities, o setor mais beneficiado foi o de distribuição de manufatura. Hoje em dia, com o leque de opções de mercados limitados pela crise econômica, cartelização e com o alto risco financeiro, esse custo de oportunidade foi reduzido a praticamente nada. Então, assim, só ficou realmente quem quer muito fazer algum tipo de comércio no Brasil. Então, tu focar nesse leque de opções limitados por crise, tu vai entender praticamente toda a provocação e também vai entender essa papagaiada toda, essa propaganda das tesouras que o governo tentou emplacar com o Centrão. Essa tentativa de nós contra eles é estúpida, a um nível praticamente absurdo, só que não é uma crítica direcionada para quem tem o mínimo de noção de economia. É aí que mora a canalice de toda essa história, pois é uma propaganda para afetar a massa, e nem só a massa em si, mas a massa ser menos. O Congresso está sinalizando que vai entrar no modo eleitoral já tem um certo tempo, e essa briga com a esquerda beneficia os dois lados, pois boa parte dos estados do Brasil só tem participação do Centrão, e ao brigar com o governo, eles se tornam uma espécie de bolsonarismo, representantes do bolsonarismo na região deles. Então, o governo ganha porque o bolsonarismo não vai bater no governo e o Centrão ganha por performar uma espécie de bolsonarismo. E, obviamente, toda essa palhaçada funciona pelaquela velha questão da noção econômica que o brasileirinho não tem. Essa propaganda tem como função gerar confusão e conflito, obviamente. A linguagem do Sidônio, que é o marqueteiro do Lully, é uma tentativa de manter a classe basilar do lulismo, que são os C- para baixo. Então está havendo uma certa sangria na base de apoio e não se espante com alguns memes muito esquisitos que o Sidônio vem postando, que não é para você. A não ser que se tu for C-, talvez ele esteja tentando te alcançar.
mas o Sidônio está tentando conversar com mãe solteira do Nordeste. As propagandas, a linguagem são mais ou menos mães solteiras que recebem assistencialismo. Então, assim, é justamente a classe social com menos pessoas escolarizadas e com o mínimo possível aí de noção de como funciona a economia do país, sendo, obviamente, esse grupo os mais prejudicados nessa estratégia política, não só essa, mas em várias outras estratégias que o governo está empunhalando os pobres sem eles perceberem, que muitas das vezes estão só numa espécie de miragem social. Essas propagandas só se sustentam pelo óbvio intelecto raso do brasileirinho médio. O Sidônio já desistiu de tentar recuperar a imagem do governo e está tentando só conter a sangria. Essa peça publicitária que eles fizeram junto com a Globo, essa propaganda, é uma clara negociação com o próprio Centrão para forjar coligações mistas fingindo conservadorismo. E não é a primeira vez que isso acontece. Partidos de esquerda já fizeram essa tabelinha junto com partidos do Centrão que colocam a cara na ficha como se fossem de direita, vão brigar, vão xingar, só que os votos acabam indo para os políticos mais à esquerda. Então, assim, isso só evidencia o cinismo e canalice dessa peça de marketing. Não querem resolver e nunca vão querer resolver nada. Eles só querem se manter no poder. Eu sempre falo isso porque todo poder emana da desgraça do povo. Não emana do povo, emana da desgraça do povo. O governo não quer polarizar mais com a direita, sabe que só vem tomando na cara quando confronta a direita em redes sociais, por isso forjou um ataque institucional entre o parlamento e o próprio governo, a fim de tomar menos pancadas. Enfim, aquele negócio, não sobrou nada pros Betinha. E é mais um daqueles casos que, se a sociedade tivesse o mínimo de maturidade ambiental, o mínimo de noção de como as coisas funcionam, possivelmente eu não teria que fazer essa provocação. Então, assim, o certo, obviamente, seria educação econômica ser ensinada nas escolas. Isso reduziria a influência de memes políticos amaldiçoados e delegados de bolha que reproduzem toda essa merda. Tentar explicar as malandragens desse cenário de merda, ao invés de ficar com essa guerra burra de é a direita, é a esquerda, é uma tarefa quase que inútil. Assim, é mais interessante você manter, é a direita, é o Lula, é o Bolsonaro. Então, assim, seria o mínimo a massa entender que o empresário paga pela empresa, para ter uma empresa, ele paga para tirar o lucro da empresa, quando vai retirar o dinheiro da empresa para mandar para o banco, ele paga para investir esse dinheiro, ele, obviamente, a parcela que o governo cobra das taxas do banco, ele paga os rendimentos da empresa, o dinheiro fica lá rendendo e o governo vai beliscando uma fatia, mesmo com o dinheiro rendendo ainda, sem ele estar no mercado. E quando o empresário ainda tira um pouco do dinheiro para viver, paga o imposto de renda. Então, assim, esse pagode todo já dá quase uns 60% de cobrança. Só que, obviamente, ninguém vai explicar isso. O pessoal só vai pegar pela perspectiva do imposto de renda, mas não vai falar da empresa, para ter a empresa, não vai falar de quando tira o dinheiro da empresa, não vai falar sobre quando se investe, não vai falar dos rendimentos, só vai falar do imposto de renda, porque aí sim passa a impressão que os caras estão explorando, porque, como já disse antes, é linguagem para pessoas com baixo intelecto. Então, assim, não tem ninguém roubando ninguém, só que pro governo fica muito bom ele mentir descaradamente para a população. Projetando um cenário futuro, eu acho muito difícil a gente fugir de uma certa reserva populista. O estágio de corrupção na política, ele evolui de maneira tão absurda que não existe a probabilidade de ter algum incentivo para que se tenha um debate menos canalha, menos mentiroso. Essa peça de marketing do governo é uma merda em vários aspectos, e alguma coisa boa que eu venho percebendo dessa palhaçada toda
é que uma parcela da classe média que acha o Bolsonaro fétido já tá cogitando alguém de direita. Então, assim, a palhaçada tá tão grande que talvez até alguém de direita seja melhor do que continuar com o governo. Então, possivelmente, aí que tá. Tem uma coisa boa e a gente cai de novo numa grande desgraça, porque possivelmente veremos algum agente político usar essa demanda exposta para tentar ganhar votos gratuitos, fingir aí que vai ajudar, quando na verdade vai continuar a mesma merda. Então, pelo que venho percebendo, os grandes delegados de bolha ideológica vêm batendo na tecla da extração exagerada na classe média, acabando aí com a parcela que mais ajuda o polo à esquerda dentro das eleições, que são aí a classe média alta e baixa, que costuma ter uma certa influência. E talvez aí a gota d'água que possa gerar todo esse cenário seja essa ideia de crise de isenção, uma das ferramentas usadas para manter algumas classes na base da hierarquia social calada era a isenção fiscal por conta de alguns critérios que beneficiava algumas empresas médias. Então o pessoal meio que ficava ali caladinho. Agora, com todo esse perrengue orçamentário, o olhinho de senhor Haddad já está se voltando para as isenções. Já tem muita gente criticando algumas isenções especificadamente da classe média, o que pode ser aí o ponto de inflexão nessa cadeia de classes econômicas do país. A crítica, assim, é uma loucura, porque, ao meu ver, essa crítica sobre a isenção, ela parte de uma normalização bizarra que é o fato da isenção ser uma confissão de roubo do próprio Estado. O Estado rouba tanto de quem produz que precisa abrir mão de um pouco do seu próprio roubo para não colapsar os mercados. Essa gambiarra não vai acabar por conta da eficiência de merda que essas isenções têm, mas sim pelo colapso estatal que possivelmente vai fazer com que as isenções deixem de fazer sentido, porque não vai ter nem empresa para pagar a isenção. Então, assim, são crises que geram benefícios que geram mais crises. Então, indo para o segundo bloco, vou falar sobre conflito de poderes. O de sempre, vou deixar aqui uma ideia e um último comentário para finalizar a provocação. A ideia é muito baseada na ideia da união orçamentária, que é juntar os salários de todos os funcionários, tanto dos funcionários públicos municipais, estaduais e dos federais, e cortar aí as regalias e penduricários que eles se incluíram com o passar do tempo em combinações e rolos dentro do próprio estado. Aí você deve estar se perguntando, bom, como que isso funcionaria? O Brasil tem 12 milhões de funcionários públicos, sim, 12 milhões divididos aí em 5.600 cidades. Se tu pegar só os municipais, vai estar dando em média aí 6 milhões. Se tu pega 6 milhões e tu corta 1.500 de benefício, ou seja, tu pega 6 milhões, multiplica por 1.500, você chega aí na bagatela do governo de arrecadação de 9 bilhões a mais por mês, vezes 12, 108 bilhões. Isso aqui dá uns 3 impostos novos que o Haddad tenta coletar. Então, assim, não vai nem mexer nos estaduais, nem nos federais. Só cortando aí a mamatinha dos municípios, de cabide de prefeito, o governo já arrecadaria bilhões e não precisaria de toda essa palhaçada. A crítica a esse governo, ela vem desde os primeiros mandatos aí do painho Lula, tanto o 1 quanto o 2, e também do Dilma 1 e Dilma 1,5 ali, até o impeachment, que foi essa percepção geral que eles são apenas subordinados fiéis a grandes empresários e corporações bancárias do país, o que torna todo esse papo de mais ricos e blá 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 apenas uma encenação pra gado e fanático ver. Porque tem muita opção para o governo de como resolver esses problemas sem ficar fazendo esse showzinho safado deles. Como eu disse antes, o Brasil tem cerca de 12 milhões de servidores públicos, divididos aí em 5.600 municípios. Se houvesse uma equalização demográfica, onde dividisse os brasileiros em cidades aí de 200 mil habitantes, daria para cortar algo em torno de 5,5 milhões de servidores públicos municipais, sem cortar os estaduais e federais, porque tu vem aqui,
é muito simples. São 6 milhões de agentes municipais divididos aí em 5 mil. Vamos fazer uma continha meio porca. 5.600 cidades, tu multiplica. Se tu dividir o Brasil em cidade com 200 mil habitantes, você chega na conta de 1.100, 1.090 e pouquinho. Vamos travar em 1.100. Então, tu multiplica aqui por esses 1.071 funcionários por 4.500 cidades, que seriam as cidades que acabariam. Daí, 4.821.000 funcionários públicos, com a média salarial de R$4.000. O governo economizaria, se tivesse um mínimo de entendimento demográfico, 19.285 milhões. Multiplicado por 12, o governo arrecadaria por mês, deixaria de gastar por mês, por ano, quer dizer, 231 bilhões. Ou seja, dá para fazer. Se só organizar direitinho, dá para fazer. E o governo arrecadaria bilhões, ou deixaria de gastar bilhões, e ainda seria impossível de haver algum tipo de retaliação, pois não existe garantia de penduricário ou de funcionário de município. Dá para tu demitir o pessoal do município. Então, assim, isso bate muito na ideia que eu sempre venho falando dessa expansão que o governo vem propondo. O governo está inchando e, ao meu ver, é um dos pilares da crise do governo, que é essa expansão de gasto das instituições do governo sem nenhum controle. O Lula só vai falando pro Haddad coletar imposto, o Haddad pega imposto e joga no colinho de funcionário público. E, obviamente, conter toda a roubalheira de dentro do governo seria uma outra maneira de parar essa sangria, só que esbarra em outras nuances críticas que eu acho que você já deve entender mais ou menos onde vai parar. Então, assim, é tudo uma encenação, só o governo tá mais preocupado em gastar, em fazer videozinho para bancar a imagem pública do que qualquer coisa. Só que é aquilo, a pior coisa é você falar A e as pessoas entenderem B dentro de uma ideia de comunicação. O governo atravessa um dos piores climas governamentais. Acho que nem o Dilma 1,5, que ela tava ali bambeando para não cair, não tava com o clima tão ruim como tá esse Lula 3. Então, assim, o maior governo do governo Lula é a própria equipe dele. Essa tentativa de cavar uma briga com o Congresso com vídeos de IA, que, para falar a verdade, foram até bem elaborados, só deu merda porque, cara, não faz sentido. Tem tanta maneira de resolver problema que ataque vazio deixa de fazer sentido. Só que é aquilo, sempre fique esperto quando o governo se move. Uma coisa, alguns grupos fazendo algumas críticas muito específicas a um alvo tecnológico me chamou a atenção, que é o fato que uma das críticas que me pareceu um pouco absurda é que vídeos de IA possivelmente vão se tornar uma espécie de pecado, vamos dizer assim. Vai receber aquela red flag pro YouTube ou outras plataformas darem uma cancelada no conteúdo. Acho que começaremos a ver a tentativa de crítica em cima desses vídeos mais elaborados, de historinha de inteligência artificial. Estão levando de novo para a capacidade do brasileiro médio de não entender muito bem o básico da inovação, que pegaram alguns e falaram, nossa, minha avó não conseguiu entender, tal, talvez não seja tão bom, pode gerar muita fake news, essas historinhas de IA. Então vai se preparando que tu vai ver esse nível de merda de discurso público. Então, assim, o uso de vídeos de IA será meio que uma tendência futura. Já é uma tendência, acredito que será ainda mais tendência, e será criticada por ser uma ferramenta nova com uso restrito a quem pode pagar. Então, possivelmente vão tentar emplacar aí algum crime envolvendo privilégio econômico. Então, esse papo de que é errado começou agora com o bait da Globo. A Globo e o Sidônio meteu o vídeo de IA, ao meu ver não foi à toa. Vão sinalizar os vídeos como algo ruim. Possivelmente as plataformas vão começar a derrubar esses vídeos ou vai começar a desmonetizar para não deixar essas historinhas. Sabe muito bem como funciona a cabeça do brasileiro perto do período eleitoral. O que vai ter dessas historinhas zoando o governo não vai ser brincadeira. Então, assim, não se esqueça desses aquecimentos pré-eleitorais.
vai ter um monte de político tentando emplacar a estratégia de como limpar a própria imagem e atacar os seus adversários. Vão tentar eliminar muita coisa aí que possivelmente eles acreditam que vai trazer prejuízo para eles. Então, assim, é tudo uma grande projeção eleitoral. E, cara, o mais engraçado é que se o governo não tivesse tanta sanha em só taxar o povo, diria que esse ciclo, esse início de ciclo eleitoral seria até, de certa forma, perigoso, eleitoralmente falando. Uma série de fatiadas em privilégio, faltando pouco para as eleições, emendada com esse assistencialismo populista do Painho Lula, ao meu ver, cara, pegaria em cheio essa população, essa massa cinza que não sabe muito bem o que fazer, ainda mais contra um possível Tarcísio que tem aquele carisma raso de um chuchu. Acredito que se só tentassem não roubar tanto o dinheiro do povo, eu acho que o Lula já ganharia de boa, viu? Então, assim, finalizando, indo pra moral da história, esse cenário todo aí, essa palhaçada toda, é só teatro do governo para tentar gerar comoção, sendo que rolou praticamente o contrário. Acredito aí que só o Centrão ganhou nesse debate, vai para as eleições sendo bolsonaristas raízes. Aquela história da educação média, sistemas acabam se tornando até repetitivos quando se fala de maturidade e intelecto raso, mas fica muito evidente por onde sempre as elites acabam achando brecha. E obviamente vão só esquentar apoio. Acho que essa peça publicitária tem muito mais o papel de tentar pautar alguma pauta de discussão pública do que qualquer outra coisa, beleza? Toda revolta, toda provocação é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire intelecto, questione os desembarques do governo, todos ali recebem muito bem, e no caso do jornalismo vão performar uma impessoalidade só para otário acreditar que eles são realmente boas pessoas. A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, dá aquela moral, deixe seu like, siga o canal, compartilhe com seu amigo e considere aí fazer alguma doação. O YouTube está amarrando a monetização, preciso aí do seu apoio para trazer mais conteúdos, beleza? Então fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço.